O mercado segue batendo forte nas ações de Itaúsa, agora cotada a 12,70. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que a Itaúsa pode estar começando a entrar numa janela de fortes oportunidades se você for um investidor de longo prazo. A Itaúsa continua entregando fortes resultados, crescimento de dividendos, vou mostrar meu preço teto projetado para a Itaúsa e também as expectativas do mercado para os próximos anos de Itaúsa. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, eu sempre gosto de dar um breve resumo aqui sobre as empresas. A Itaúsa é a maior holding de investimentos do nosso país, onde ela tem um valor de mercado de mais 190 bilhões. O lucro líquido da Itaúsa nesse primeiro trimestre de 2026 fechou em 4,5 bilhões e o retorno sobre o patrimônio líquido dela ficou na faixa de 20%, tendo um excelente retorno sobre o patrimônio líquido. Quando olhamos para as empresas que compõem a holding da Itaúsa, grande parte do resultado da Itaúsa vem em relação à sua grande participação no Banco Itaú, onde ela possui mais de 37% das ações do Banco Itaú. Ela também possui ações de outras empresas do setor não financeiro, como Dexo, Alpargatas, Motiva, Ageia, Copa Energia e NTS. Todas essas empresas compõem o resultado da Itaúsa, mas já vou adiantar aqui que 90% desse resultado vem diretamente do Banco Itaú. Em relação à lucratividade da Itaúsa, que teve um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. E o ROI da Itaúsa nesse primeiro tri teve uma alta de 2,7 pontos percentuais, então ela vem entregando sim fortes resultados, forte crescimento de resultados, principalmente por conta do Banco Itaú e também as suas controladas. As empresas dos outros 10% desse resultado também vem entregando um forte crescimento. E aqui vocês podem ver que grande parte do valor de mercado da Itaúsa é relativo ao Banco Itaú, onde vocês encontram um desconto na holding de mais de 19%, mas isso tem um preço e eu vou mostrar a seguir o porquê. Aqui vocês conseguem ver o forte resultado que as suas participações entregaram nesse primeiro tri de 2026 em relação ao setor financeiro. O Banco Itaú entregou mais de 10% de crescimento, quase 11% de crescimento. As outras empresas como Alpargatas cresceu 50%, Motiva cresceu 15%, Copa Energia cresceu em 28% o seu lucro e NTS cresceu em 86%. Isso contribuiu positivamente com o aumento da lucratividade da Itaúsa. E em relação ao Banco Itaú, o Banco Itaú é um dos maiores bancos da América Latina e também um dos melhores bancos da nossa bolsa, porque ele consegue entregar uma criação de valor para o seu acionista ao decorrer do tempo. Não importa o cenário, ele consegue entregar isso, ele cria valor para o seu acionista, porque ele consegue entregar um resultado acima do custo de capital e vocês conseguem enxergar exatamente aqui. Nessa parte de baixo, a parte incisa, claro, é a criação de valor e a parte incisa escuro é o custo de capital. E vocês podem ver que em períodos turbulentos, como 2016, entregaram 4,4 bilhões de valor para o seu acionista, enquanto o custo de capital foi na faixa de 17,7. Outros períodos, como 2020, eles também entregaram uma criação de valor acima do custo de capital para o seu acionista, mesmo que o ROI caia momentaneamente nesses períodos. Então, é aqui que você enxerga que o Banco Itaú é um excelente no quesito criação de valor para o seu acionista. E aqui vocês podem ver exatamente isso, onde grande parte do resultado veio da parte do Banco Itaú e apenas um pouco menos de 10% da participação veio do setor não financeiro, referentes àquelas empresas que eu comentei com vocês. E em relação ao resultado total da Itaúsa, percebam que ela tem uma linha aqui chamada resultado próprio, por conta de vários outros quesitos que ela tem que arcar para a hold funcionar. Aqui ela paga listagem em bolsa, vários outros custos para a holding estar operacional e funcionando. E é por isso que existe um desconto holding, porque ela tem alguns custos adicionais, não somente a participação das empresas. E ela também tem uma pequena dívida que consome agora no curto prazo um pequeno resultado financeiro. Então isso faz com que a Itaúsa tenha um motivo para ter um desconto hold, diferente de você comprar diretamente ali as ações do Banco Itaú ou daquelas outras que eu citei anteriormente no vídeo. Em relação aos dividendos da Itaúsa, aqui nesse gráfico vocês conseguem ver que grande parte dos dividendos da Itaúsa desde 2009 são provenientes ao Banco Itaú. Pequenas fatias que nem entram aqui na conta são em relação ao setor não financeiro. Então, basicamente, todo o dividendo que a Itaúsa paga é basicamente um repasse do dividendo que o Banco Itaú pagou.
Então, se você quer entender mais ou menos como funciona a distribuição de proventos da Itaúsa, você tem que olhar diretamente para o quanto que o Banco Itaú está entregando de dividendo. Essa janela de 2020 até o momento de 2025, onde essa distribuição de dividendos teve um crescimento anual médio de mais de 47% de ano a ano, por conta desse forte fluxo de pagamentos que aconteceu no Banco Itaú. Em períodos como esse aqui de baixo, o Banco Itaú pagava na faixa de 30 a 35% do seu lucro líquido em dividendos, e agora, recentemente nos últimos anos, o Banco Itaú elevou essa fatia para a faixa de mais de 50%, aumentando assim o pagamento de dividendos pela Itaúsa. E vocês podem ver exatamente aqui, a prática de distribuição da Itaúsa tem sido, até o momento atual, repassar integralmente os proventos recebidos do Banco Itaú. Então, cada exercício social, cada fechamento de ano, os dividendos que são pagos da Itaúsa são os mesmos dividendos que foram pagos pelo Itaú. E o que o mercado espera para Itaúsa, Thiago? Porque as ações de Itaúsa estão caindo bastante, o que está acontecendo? Em geral, no momento atual, o mercado brasileiro como um todo, o Ibovespa, está apanhando bastante por conta de saída de fluxo estrangeiro. E aqui vocês conseguem ver que isso gera oportunidades se você tem uma visão de mais longo prazo e não está pensando apenas no curto prazo, na movimentação de curto prazo. Em relação às projeções para esse ano e 2027, vocês podem ver que o mercado estima mais de 15% no crescimento dos lucros para a Itaúsa, onde o lucro por ação dela fica na faixa de 1,71 por ação. O PVP da Itaúsa já estaria na casa de 1,48 vezes, extremamente baixo pelo histórico da Itaúsa. E considerando o payout de 60%, eu estou sendo até um pouco mais conservador aqui nessa conta. Vocês vão ver que nós temos um dividend yield por ação na Itaúsa de R$ 1,03 por ação. Com isso, um yield de 8,07%, o PL da Itaúsa estaria ali a um desvio padrão abaixo das suas médias históricas, e eu vou mostrar nos slides a seguir. Então, 7,4 vezes de PL é um PL bem baixo para Itaúsa, além desse PVP de 1,48. Isso somente olhando para esse ano, para a possível entrega de resultados da Itaúsa nesse ano. Para o ano que vem, o mercado espera um crescimento de lucros na faixa de 14%, o lucro por ação subiria para 1,95 e o PVP, fechando o ano, ficaria na casa de 1,36. Então, se você tem já uma visão de curto prazo, podemos dizer assim, que é uma janela de menos de 2 anos, vocês podem ver que a Itaú já estaria cotado no PVP extremamente baixo, e vocês vão ver a seguir que eu vou mostrar esse gráfico de histórico de precificação do preço sobre valor patrimonial da Itaúsa. Com o payout de 60%, a Itaúsa entrega 1,17 de dividendo por ação, o yield ficaria na faixa de 9,21%, mas lembrando que o payout, eu coloquei esse payout elevado que o Itaú ainda paga. Se o Itaú voltar para a política de 30% a 35%, esse yield cai pela metade, mas o crescimento da lucratividade ainda segue bastante elevado. E olhando para o PL projetado para 2027, fica na faixa de 6,52 vezes. E vocês podem ver exatamente aqui em relação ao PVP da Itaúsa, que foram raras as vezes que a Itaúsa ficou cotada abaixo de 1,5 vezes de PVP. Projetando o PVP atual, ela já está abaixo de 1,5 já em 2026. Então vocês conseguem ver que no momento atual a Itaúsa está extremamente descontada, principalmente olhando para uma projeção de lucratividade. É basicamente um desvio padrão abaixo das suas médias, onde as médias históricas da Itaúsa ficam na faixa de 1,7 a 1,8 vezes de preço sobre valor patrimonial. Quando olhamos para o PL histórico, também fica um PL extremamente baixo. Você lembra aquele PL que eu falei de 2027 em 6,52? Observem um desvio padrão abaixo das médias históricas, que é de 6,5 vezes. Então, para 2027, a Itaúsa estaria também aqui no fundo do poço dos últimos 30 anos da listagem dela na bolsa. Basicamente, a Itaúsa também continua extremamente desconto. O mercado já está batendo demais na cotação pelo que a empresa vem entregando no curto prazo. Obviamente que não tem como garantir que o mercado vai acertar exatamente esse crescimento de lucratividade. A lucratividade pode cair, mas pensem, nós já temos uma margem de segurança. Se a lucratividade cair de aumentar 15% e aumentar 10%, não é um efeito tão gigantesco assim, porque ela já está bem abaixo das médias históricas quando projetamos os
lucros da empresa para os próximos 2 anos. E aqui vocês conseguem ver o retorno total nos últimos 9 anos da Itaúsa, com ela precificada nessa faixa atual, sem projetar os crescimentos, igual eu comentei anteriormente. Seria como se você comprou no PL de 8,8 vezes, que é o PL atual, sem o crescimento da lucratividade para o ano de 2026. Então você comprou a Itaúsa lá em 2017 e você teve um retorno total de 273% nos últimos 9 anos. Obviamente que não tem como garantir que os próximos 9 anos vão ser a mesma janela de retorno. É só para você ter um entendimento aqui do que eu quero dizer. Observem que esse investidor teve um retorno anual médio de mais de 16% nesses últimos 9 anos, mesmo comprando nas cotações atuais. Obviamente, como eu falei, vão ter janelas onde esse investimento seu basicamente vai ficar de lado, ou vai cair, você vai ficar com a carteira negativa, mas faz parte do processo de investimento no longo prazo. Então você, como investidor, tem que entender totalmente o que você vai encarar pelo caminho. E isso é a realidade. Sua carteira vai ficar negativa em alguns períodos, porque o mercado corrige, ele fica de lado por muitos anos, mas são excelentes anos para você acumular ações de boas empresas. E vocês podem ver exatamente aqui o meu retorno total esperado embutido no preço da ação é basicamente essa faixa que eu falei de 16%. Observem que, nominalmente, o retorno para 2026 e 2027 ficam na casa de 16,15% a 17,27% para 2027. Então, basicamente, se você comprar teoricamente naquele mesmo preço e o mercado mantiver esse múltiplo de 8,5 vezes para os próximos anos, você vai ter teoricamente um retorno anual médio de 16% ou inflação mais 10,15, retirando aqui a inflação de 6%. É basicamente isso, essa tabela mostra para vocês. E foi exatamente isso que aconteceu nos últimos 9 anos, do mesmo investidor que comprou a Itaúsa, ali no PL de 8,5 aproximadamente, como eu mostrei no slide passado. Então, é isso que você tem que entender nesse cenário. Obviamente que é renda variável, não tem como garantir nada, não tem como garantir que isso vai acontecer exatamente em linha reta para os próximos anos, que não foi o que aconteceu nessa janela aqui de 5 anos. Podem ver que basicamente o retorno desse investidor ficou de lado por mais de 5 anos. E pode acontecer o mesmo para os próximos 5 anos, mas você tem que passar por esses obstáculos. Quando olhamos para meu preço teto e dividendos para Itaúsa, podem ver que na cotação atual de 12,75, ela tem um yield entre 7,5 a 8,57 para 26 e 2027. O PL fica na faixa de 7,56 quando projetamos esse crescimento de quase 15% e 6,65, extremamente barato, olhando para as médias históricas da Itaúsa. Meu preço teto fica na casa de 15,50, quase 22% de margem de segurança. Então vocês podem ver que a cada dia que o mercado bate mais na Itaúsa, mais margem de segurança você tem. Obviamente que não tem como garantir nada. Não tem como dizer que vai cair só isso e não vai passar disso pelos próximos 5 anos, que não é verdade. Pode acontecer uma forte correção de mercado e as ações da Itaúsa caírem para R$ 8. Pode, isso faz parte do mercado. E você, como investidor, tem que estar preparado para esses momentos. E aqui você pode ver o cenário onde o Banco Itaú paga apenas 35% de payout, o dividend yield ficaria na faixa de 4,40% a 5% para 2027. Esse cenário também existe na Itaúsa e provavelmente, se isso acontecer, o mercado vai bater um pouco mais nas ações da Itaúsa do que o normalizado pagando um payout mais elevado. Então, isso realmente pode acontecer se acontecer nos próximos anos. E quando olhamos para a parte técnica da Itaúsa, vocês podem ver desde os meus últimos vídeos, onde eu falei que existia uma chance dela chegar aqui no fundo do canal, basicamente já aconteceu. Ela já tocou esse fundo de canal, vamos ver se ela vai ficar suportando esse fundo. Se ela romper esse fundo de canal, não duvido que ela venha para a faixa aqui de 11,54, que seria também excelente ponto de compra, como eu comentei para vocês. E eu, pessoalmente, aportaria bem pesado na Itaúsa, principalmente se ela retornasse para esse canal que vem desde 2020. Se a Itaúsa retornar e continuar entregando esses fortes resultados, vai ser uma excelente janela para montar posições na Itaúsa. E também existe a possibilidade do mercado segurar nessa faixa que eu falei com vocês, do fundo do canal, e retornar
para perto do topo do canal, ali na faixa de R$ 16 aproximadamente, 15,50 a R$ 16. Isso também pode acontecer nos próximos meses, se o mercado se recuperar e esse pessimismo atual com a bolsa e o fluxo estrangeiro retornar para o Ibovespa. Então isso totalmente pode acontecer, mas eu já mostrei os dois possíveis cenários para você. Qual realmente vai acontecer, eu não faço a mínima ideia. Então é isso, pessoal, mais outro vídeo comentando aqui sobre Itaúsa, e eu tenho repetido alguns vídeos em relação a essas empresas, principalmente porque o mercado vem batendo de forma bastante excessiva nessas cotações, e é apenas para mostrar para vocês que não é um fim do mundo. Isso, em geral, abre janelas de oportunidades para você que tem uma visão de mais longo prazo. Então, se você tem a mesma visão do que eu, comenta aqui embaixo nesse vídeo, fala se você tem ações da Itaúsa, se você voltou a aportar forte na empresa, o que você vem fazendo, qual empresa do setor bancário você vem comprando atualmente. Já deixa aqui seu comentário para eu saber o que você vem fazendo. Eu pessoalmente não tenho Itaúsa na minha carteira, mas estou de olho, bem de perto. Vocês podem ver os vídeos que eu venho postando frequentemente em relação à Itaúsa, e eu estou bem de olho na Itaúsa, caso ela caia para aquela faixa ali de menos de 11,50. Pode ser que eu entre sim com nova posição na minha carteira em Itaúsa. Já deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Se você for novo nesse canal, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E se você gostou desse vídeo e te gerou bastante informação e conhecimento, já deixa aquele seu like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.